Fala pessoal, a gente continua falando de áreas de figuras planas. Agora é o triângulo, losango e trapézio. Segue o jogo. Nessa aula, a gente vai seguir falando de áreas de figuras planas. Só que agora eu vou trazer 3 figuras diferentes para você aqui, ó, que são o triângulo, o losango e o trapézio, beleza? Vamos começar a falar do triângulo aqui, ó. O que é um triângulo? É um polígono que possui 3 lados, beleza? Tem aqui, ó, triângulo ABC, né? Tem os 3 vértices aqui, né? O segmento AB é um lado, BC é outro lado e o segmento AC, terceiro lado aí desse nosso triângulo, beleza? Para calcular a área de um triângulo, a gente vai usar a seguinte fórmula: base vezes altura, né? B vezes H, eu identifiquei aqui, ó, base vezes altura, dividido por 2. O grande problema, às vezes, é a gente identificar quem é a altura do triângulo, certo? Uma vez que eu defino um lado como base, a altura dele, ó, é o segmento que parte do vértice oposto, tem extremidade na própria base, né? Formando um ângulo reto. Tem extremidade na própria base ou na reta que contém essa base, beleza? Olha só esse caso aqui, ó. Eu tenho o triângulo DEF aqui, e esse ângulo aí, ó, no visual a gente tem que ele é maior do que um ângulo reto, né? Se eu traçar um ângulo reto aqui, ó, mais ou menos isso aqui, se é um ângulo maior do que um ângulo reto, é um ângulo obtuso. Eu tenho o caso aqui de um triângulo obtusângulo. Para determinar a altura desse triângulo, ó, é o segmento que parte desse vértice aqui, ó, e vai tocar a reta que contém a minha base, certo? Formando um ângulo reto aqui, né? Um ângulo de 90 graus. Então, para esse triângulo aqui, ó, eu tenho a base e aqui é a altura, beleza? A fórmula, área, base vezes altura dividido por 2, né? Essa é a fórmula geral para todos os triângulos. A gente vai ver que dependendo dos dados que são fornecidos, a gente pode ter fórmulas diferentes para calcular a área de triângulos, beleza? Próximo caso é a figura que a gente chama de losango. Presta atenção, o nome é losango, não é losango, como às vezes a gente pode escutar por aí, né? O nome é losango. O que é um losango? É um quadrilátero que possui 4 lados iguais. Pronto, essa é a definição de losango. Na aula passada eu falei o que era um quadrado, né? Eu disse que é um quadrilátero que, além de ter os 4 lados iguais, ele tem os 4 ângulos retos. O quadrado a gente pode dizer que é um caso particular do losango, né? É um losango que tem os 4 ângulos iguais, beleza? Mas o que vale a gente destacar aqui, né? Quais são os elementos que vale a gente destacar para calcular a área desse losango? Olha só, o segmento que une vértices que não são consecutivos é chamado de diagonal. O losango, ele tem 2 diagonais, ó. No caso aqui, ó, o meu losango ABCD, eu tenho essa diagonal DB aqui, ó, que eu vou representar ela por Dzão. A gente chama ela de diagonal maior, né? No visual aí, o tamanho dela é maior do que o da outra. Se uma é a diagonal maior, a outra é a diagonal menor, certo? DB é a diagonal maior, AC vai ser a minha diagonal menor. Eu vou representar por um dedozinho minúsculo, certo? Para chegar à área do losango, para calcular essa área, ó, basta eu fazer o produto das diagonais, né? Diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2, beleza? Tá aí a área do meu losango, certo? Próximo caso é o trapézio. O que é o trapézio? É um quadrilátero que possui um par de bases paralelas, beleza? Na aula passada eu falei sobre o paralelogramo, que é o quadrilátero que possui 2 pares de bases paralelas, certo? Quem possui 2 pares de bases paralelas, possui um par de base paralela, né? Aí tem muita gente que diz que Aí tem muita gente que diz que o paralelogramo é um caso particular de trapézio, tá? Mas a gente não vai entrar muito nesse detalhe aqui, não. O que eu vou destacar aqui, ó? A gente tem trapézios que são de 3 tipos, ó. O primeiro é o trapézio isósceles. Faltou um acento aqui, né? Trapézio isósceles, certo? Tá aqui o meu trapézio ABCD. AB é paralelo a CD, tá ok? E os lados que não são paralelos, no caso AC e BD, eles têm a mesma medida, né? Eu coloquei isso aqui para representar, certo? Quando eu tenho um paralelo nessas condições, a gente diz que ele é isósceles. Trapézio retângulo. É um trapézio que possui esses 2 ângulos aqui retos, tá ok? Trapézio retângulo possui 2 ângulos retos, certo? Aí, novamente, ó, AB paralelo a CD,
e esses dois ângulos aqui são retos, tá ok? Depois a gente vai destacar um pouco dos elementos aqui do nosso trapézio. Próximo caso é o caso de trapézio escaleno. Nesse caso aqui, ó, os dois lados que não são paralelos, né? Quando era o trapézio isósceles, eram lados iguais. Quando é um trapézio escaleno, esses lados têm medidas diferentes, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó, para evidenciar que são lados que têm medidas diferentes, beleza? A observação que eu coloquei aqui, ó, em todos os casos, ó, a reta que contém o segmento AB é paralela à reta que contém o segmento CD, beleza? Para calcular a área, ó, uma das bases do trapézio, ela é sempre maior que a outra, né? Essa base maior representa por Bzão, a base menor representa por Bzinho, né? Um B minúsculo. Tá aqui todos os casos, ó, Bzão, Bzinho, Bzão e Bzinho. A distância entre essas bases é o que a gente chama de altura do trapézio, beleza? Para calcular a área, a fórmula é a seguinte: soma as duas bases, multiplica esse resultado pela altura e divide por 2, né? Ou seja, a área é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vou chamar a atenção aqui, ó, para o caso do trapézio retângulo, né? No trapézio retângulo, a altura coincide com esse lado aqui, né? Que está entre os dois ângulos retos, beleza? Se ele te fornecer as duas bases e esse lado aqui, você já tem a altura. Nos outros casos, se não for fornecida para você a altura, né, você vai ter que usar os lados aqui, né, a medida desses lados que não são paralelos, talvez o ângulo aqui que ele vai fornecer para descobrir o valor dessa altura, beleza? Mas a fórmula da área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2, beleza? O exercício que a gente tem aí, ó, determine as áreas. Primeiro item é o losango. Eu falei que o quadrado é um caso particular de losango, certo? É um caso particular porque, além de possuir os 4 ângulos retos, as diagonais do quadrado elas têm a mesma medida, né? Então o quadrado ele é um losango que tem 4 ângulos retos e as duas diagonais de mesma medida. A área do losango, produto das duas diagonais, dividido por 2. Ó. Eu tenho esse quadrado aqui, que é um losango que tem as duas diagonais aqui, ó, medindo 8 raiz de 2, como foi fornecido. Vamos calcular essa área. A área é igual ao produto das diagonais, no caso aqui, ó, as diagonais têm a mesma medida. Tudo isso aqui dividido por 2, certo? Produto das diagonais dividido por 2. Para multiplicar isso aqui, ó, 8 vezes 8 é igual a 64. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4 que dá 2. Tudo isso aqui dividido por 2, né? 64 multiplicado por 2 e dividido por 2 é exatamente igual a 64 centímetros quadrados, beleza? Na aula passada eu passei para você um exercício que era para calcular a área desse mesmo quadrado aqui, né? Eu forneci o valor da diagonal, que era 8 raiz de 2. Você descobriu o valor do lado e aplicou a fórmula da área do quadrado. Vê se confere aqui, ó, o mesmo valor, 64 centímetros quadrados, beleza? Para você praticar aí, ó, vai ter para você calcular a área de um triângulo e a área do trapézio, beleza? No trapézio aqui, ó, eu vou dar algumas dicas para você. Todo segmento aqui que é perpendicular, ó, né, aqui também forma um ângulo reto, é a altura desse trapézio, certo? Esse segmento aqui vale 7 centímetros. Como o trapézio é isósceles, os dois aqui valem 5, esse lado é igual a esse lado aqui, ó, e esse segmento aqui vale os mesmos 7 centímetros aqui de cima. Vai ajudar você a descobrir a altura desse seu trapézio aí. No caso do triângulo, ó, é um triângulo obtusângulo, certo? Ó, essa altura foi fornecida aqui para você, o valor da base está fácil ali também, tá ok? Eu espero que você tenha entendido e a gente se vê na próxima aula. Valeu!